aqui com os nossos amigos Ruben e Mariana Correia, que são conhecidos da maior parte de nós, fazem parte desta comunidade há algum tempo, desta comunidade que eu não falei, a ICMAV. Mas malta, gostava que vocês se apresentassem um bocadinho antes da gente começar a falar assim sobre outras coisas. Espera aí, antes de mais, temos uma mascote. Tenho, ela chama-se Emília. É Emília. É o meu novo estúdio, é a minha cozinha, porque eu tenho, as divisões estão todas cheias, filhos, mulheres, escritório não é bem escritório agora é aqui, então tenho a minha nova parceira de estúdio. Muito bem. Olá, eu sou a Mariana, eu tenho 22 anos, estou casada com o Ruben há 2, vai fazer 3. Sim, vai fazer 3 em agosto. E como ela já disse, eu sou o Ruben, tenho 22 anos também, putos novos, como se diz, E vamos lá, bora lá. Vamos lá ver o que é que sai desta conversa, estou entusiasmado. É uma conversa tranquila, como são todas as conversas comigo. Já a puxar a braça para a minha sardinha, obviamente. Sempre não intensas. Sim. Então, olha, o motivo principal pelo qual eu vos convidei, primeiro é porque gosto de vocês. Se não fosse assim, estou a brincar. Gosto sim de vocês, mas achei interessante, e vocês falaram de uma coisa interessante, não é? Temos 19 anos, casamos com 19 anos, aliás, temos 22. E queria-vos conhecer, ou que o pessoal vos conhecesse um pouco mais, conhecer o vosso coração, conhecer aquilo que vos motivou há 2 anos e meio, sensivelmente, tomarem uma decisão, mas quero que sejam vocês a contar. Como é que isso se desenvolveu, como é que foi o vosso crescimento também, porque vocês acabaram... Mariana, então, cresceu mesmo na ICMAV, não é? O Ruben chegou com 8, 9 e eu acompanhei a partir daí. Mas como é que foi essa decisão? Como é que Deus falou às vossas vidas? Contem um bocadinho da vossa história. Se calhar vamos por aí. Ok. Eu posso começar. Força. Nós conhecemos há muitos anos, né? Como estavas a dizer, o Ruben veio para a ICMAV para aí com os seus 8 anos, sim. Então nós já nos conhecemos desde aí e sempre fomos amigos, eu acho. Tínhamos um grupo de amigos muito chegado. Então há muitos anos que nós já nos conhecemos. Nós sempre fomos pessoas muito envolvidas na igreja local, né? Neste caso na ICMAV. Sempre servimos. Eu lembro-me, na altura a minha tia liderava as crianças e ela disse, queres vir fazer gestos nas músicas? Eu disse, parece Começaste bem. como marioneta, basicamente. Exatamente. Era eu, fazia o gesto, o Ruben entretanto também começou a tocar na super igreja. Entretanto depois fomos evoluindo, começámos a servir no bar, no louvor, lá em baixo para os crescidos. E eu acho que isso sempre foi uma paixão no nosso coração, servir a casa de Deus, servir as pessoas. Queres falar como é que foi a tua primeira vez a cantar lá em baixo? Acho que era bom relembrar isso. Agora comecei a lembrar. Se calhar. Ok, acabamos aqui por aqui. Ok, vou contar. Não, vamos avançar, foi só uma parte. Rapaz. Posso contar, vou contar. Ok. Então, era uma música que eu acho que era só a ti, não era? Era. O Luís decidiu, a Mariana podia cantar esta música. E eu, na altura, não cantava assim há tanto tempo, ou não tinha muita técnica, então não consegui controlar bem a minha voz. E assustei-me quando a voz saiu cá para fora. Devia estar super alta e depois o tom não era confortável. E então eu cantei para aí a primeira estrofe e chorei a música inteira. O mais giro foi ela a cantar e a chorar ao mesmo tempo. Profissionalismo acima de tudo. Peço desculpa, mas foi profissional. Não, exatamente. Tem que Deixou-me manter. Exatamente. Eu quando percebi, eu fui ajudar. Atenção, ela continuou aí bem, mas ela depois teve a ajuda. Foram ali os 2 primeiros, uns quantos segundos engraçados. Eu já não me lembrava dessa. É sempre uma história engraçada. E então, pronto, nós sempre servimos na igreja. E entretanto, um dos nossos amigos também mais chegados, muitos de vocês devem conhecer, a Joana e o Francisco, eles foram para... Eles na altura eram nossos líderes de jovens e tinham o nosso pequeno grupo. E eles foram para o Hillsong College e eles sempre passaram também essa paixão para nós. E nós começámos a pensar, ok, mesmo antes de namorarmos, já era uma coisa que nós gostávamos de fazer independentemente. Entretanto, começámos a namorar. E começámos a pensar nisso em conjunto, se deveríamos ir a namorar ou não sabíamos o que é que havíamos de fazer, estávamos indecisos quando é que havia de ser o tempo certo, e entretanto
Queres continuar com a história? Sim, antes disso gostava de ter um pormenor. Eu vim para a ECMAV com 8 anos e isto quase que foi amor à primeira vista. A Mariana esquiva sempre esta parte inicial, mas pronto. E ainda me lembro de pedir, tinha eu nem sei quantos anos, eu acho que eram uns 13 ou 14, ou nem tanto. E pedirem namoro a Mariana. Não, era mais novo, mais novo. E eu, ela dizer que sim, eu ir a correr para um campeonato de futebol que a gente tinha lá na Abla, no ATL do verão. E depois não falámos mais. Portanto, supostamente já estávamos a namorar desde aí, né? Pois. Não houve beijo, não houve nada. Mas só aqui uma ressalva, então, pessoal: amizade, depois relacionamento, ok? É importante se ressalvar que tudo começa por uma boa amizade, pode ser de tenra idade e depois vão evoluindo. Mas engraçado que disseste isso, porque nós percebemos que gostávamos um do outro, tínhamos cerca de 17 anos, ou quase 17 anos, e eu lembro-me dos nossos pais, ambos, nos dizerem para também nós investirmos primeiro na amizade. E foi assim, a gente não percebeu no início, mas a gente quis investir e fez essa decisão, e houve durante um ano de nós sermos amigos mesmo. Eu acho que isso é o que nos leva a estar juntos hoje. Nós pusemos a nossa amizade primeiro, fomos-nos conhecer em termos de... Queríamos mesmo ser amigos e conseguimos não dar beijo, nada durante o ano. Senhor! Mas e quando foi a altura, nós sentimos também da parte de Deus e os nossos pais também não deram autorização, mas também quase que deram a benção. Eu lembro, eu passei um bocado por esse processo, eu falei com ambos na altura e sim, é verdade, eles cumpriram. Mas fez-nos bem, mesmo que a gente não tenha percebido no início, mas fez-nos bem, e é algo que sempre quando alguém nos pergunta como é que conseguem estar casados tão novos, com 22 anos e já há quase 3 anos, nós dizemos, acho que a amizade, tenho certeza que aquele ano de amizade pura foi o que nos trouxe até aqui, e entretanto, como a Mariana disse, nós tínhamos líderes de pequeno grupo de jovens que nos sempre motivaram muito, o Francisco e a Joana, e que sempre eram e são bastante chegados e foram um exemplo para nós em muita coisa. Posso só dizer também, em relação à amizade, aquilo que tu estavas a dizer, para nós eu acho que uma das coisas mais importantes foi termos aqueles lugares seguros onde nós sabíamos que, por exemplo, a tua casa, eu lembro, houve uma altura que todas as sextas-feiras, antes do pequeno grupo, nós íamos para a tua casa, e é importante, tu e a Mónica, o Bruno e a Mafalda, nós tínhamos essas casas que eram os nossos amigos, que nós sabíamos que nós podíamos estar à vontade, e sabíamos que se houvesse alguma coisa eles também iam dizer, olha, não agiste bem, olha, tem atenção ao que estás a fazer, ou dizer, olha, tem cuidado. E eu acho que é importante para todas as pessoas em relações, ou começarem relações, ou com amigos, seja o que for, ter esses lugares seguros onde nós podemos ser amados e ser corrigidos, e sabemos que é um lugar seguro para sermos quem nós somos. Desculpa interromper, força. Então, nós depois, namorámos cerca de 2 anos e meio, e em janeiro do ano 2018, em dezembro de 2017 a gente decidiu e comunicou aos nossos pais que queríamos ir para o college, e nós fomos para a Life Church em Inglaterra, Bradford, porque sentimos da parte de Deus mesmo que era o exato a fazer, porque queríamos aprender mais, queríamos construir mais o nosso caráter e aprender mesmo para que um dia, não sei, possamos estar se calhar a full time no ministério ou não, mas decidimos porque sentimos mesmo que era o passo certo, e o casamento veio no meio disso, não foi algo assim à toa, a gente não decidiu vamos casar, não, tipo, as pessoas começaram a fazer essa pergunta e casar antes e tal, e a gente começou a orar e a perceber que se calhar era o tempo ideal, e foi, Deus, acho que foi engraçado porque em tão pouco tempo houve várias decisões importantes na nossa vida que Deus foi confirmando. E eu lembro-me que em janeiro a gente começar a orar e ter em mente a parte do casamento, e no final de janeiro estarmos noivos. Portanto foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi o acertado a fazer. Depois acabámos por casar em agosto, tudo muito, muito rápido, cheio de bênçãos. E há uma coisa que sempre me vou lembrar, é que nós tínhamos as nossas finanças para o college e não tínhamos as finanças para o casamento. Mas no momento em que Deus disse, não, o casamento tem de ser uma prioridade antes do college, nós decidimos então pôr as nossas finanças no casamento e confiar em Deus totalmente. E desde aí
temos vindo a confiar e Deus tem mostrado. E é de facto que quando acabou o casamento, antes da gente ir embora, os meus pais vieram ter comigo e disseram, porque eles ficaram a guardar o dinheiro, disseram, olha, as pessoas foram tão generosas que vocês têm dinheiro para o college inteiro, para as propinas, e ainda para 2 ou 3 meses de renda. Portanto, a gente conseguiu quase o dobro daquilo que gastou no casamento. E foi algo que sempre vou lembrar, e foi algo que marcou, acho que é um marco na nossa vida em termos de, não, a partir de agora vais ter de confiar a 100% em Deus. E desde aí, nós fomos para o college em setembro, nós casámos em agosto, fomos em setembro. A malta lá pensava que a gente tinha ido lua de mel para Bradford. Se tu não conheces Bradford, vai ver. Epá, eu ia só dar aqui um toque. Vocês foram para Bradford, mas também para Life Church, mas porque também já conheciam, ou seja, ao longo de alguns anos, nós como igreja, como jovens ou até como adolescentes, houve um investimento de levar malta para conhecerem as conferências, outras realidades e tal, e acho que foi aí que vocês também conheceram a Life Church. O ambiente, e começaram depois a também ter relacionamento com o pessoal de lá e a fazer os primeiros contactos, certo? Ou seja, não foi, vamos para onde? Mapa? Não. Foi tudo pensado, não é? Porque até, por exemplo, João e Francisco foram para a Hillsong e a gente até teve de orar e ainda pensou, mas sentimos mesmo guidance, a guia de Deus mesmo de ir para lá. E uma coisa, há 2 coisas boas de Bradford, ou 3, as pessoas, a igreja e o caril. Eu ia dizer que era o restaurante indiano, só podia ser, não é? Porque o restaurante Akbar's, para mim, ainda não encontramos. Não é o caril aqui que a gente encontra, que é amarelo, não, há todas as cores lá, e picante a dar ali mesmo, e o naan bread, que é um pão, tipo, eu não sei como é que é explicar. Passem a publicidade, vamos cortar o nome, vamos editar. Próxima tudo é esse tipo de comida, lá eles estão lá, tipo caril, Persian, eu não sei como é que se diz isso em português, persa, comida persa, indiano. Fica já o convite, próxima conferência que nós podemos viajar e podemos levar malta para Bradford, malta, inscrevam-se, vale a pena. Eu também conheço a igreja, conheço uma parte da liderança daquela igreja, é muito bom, vale a pena, está dado a recado. E acho que esse é um pouco a nossa jornada. Depois estivemos a fazer 2 anos no college. Primeiro ano em Bradford, o segundo ano em Belfast. Acabou por então, e digam lá como é que foi essa experiência, ou seja, vocês casaram em agosto, foram para um país novo em setembro. 2 semanas depois. Arranjar casa, começar uma vida nova com pessoas novas que vocês, conheciam uma parte, uma coisa é conhecer indo a uma conferência e ver as pessoas, outra coisa é começar a conviver com elas, uma cultura diferente, onde os beijinhos e os abraços são e nós estamos habituados a este tipo de interações. Como é que foi a vossa adaptação? E depois também, no seguimento dessa pergunta, o que é que cada um de vocês escolheu e o que é que cada um de vocês escolheu? Porque eu tenho a ideia que não escolheram as mesmas coisas, não é? Eu acho que adaptações têm sempre o seu desafio, para dizer o mínimo, não é? Mas é uma sensação estranha, porque eu sei que foi uma altura até se calhar complicada para nós. Nós éramos casados há 2 meses e tudo o que isso implica, seja a intimidade, seja conhecermos, seja às vezes, sei lá, discutir. Nós, quando discutíamos assim, a sussurrar. E não há nada mais irritante do que discutir a sussurrar. Do que não poder dar aquele grito de... Mas porquê? Parece que a pessoa não te leva a sério. Mas... várias coisas nós tivemos, pela graça de Deus, nós vivemos com um casal muito prestável, amigável também. Eram pessoas que também não estavam casadas há muito tempo, mas no fundo foi mesmo, os ingleses dizem God ordained, né? Foi uma coisa de Deus, porque eles estavam no país há 1 ano, mudaram-se da Austrália, lá do outro lado do mundo, para vir para a Inglaterra, tinham aquela casa, nós tínhamos acabado de nos mudar, também não estávamos casados há quase tempo nenhum. E então nós acabámos por... Eles foram um bom contacto para nós também, porque no college muitas vezes tu vais ter sempre pessoas solteiras, ou que vêm com um namorado, ou coisa assim, e para nós, claro que nós temos amigos solteiros, não é por aí, mas naquela fase que nós estávamos, nós precisávamos de amigos casais, porque se nós acabados de casar sozinhos lá, não tínhamos ninguém,
ia ser muito complicado, estás a ver? E então eles abriram essas portas para um mundo mais dos casais, que também foi uma grande ajuda para nós. Por isso sim, eu acho que procurar casa depois foi um bocado estressante. Eu lembro na altura o acordo que tínhamos feito com eles eram 5, 6 semanas e realmente na 6ª semana nós mudámos, conseguimos uma casa. Era um senhorio que o diretor do college conhecia e ele fez-nos a gentileza, ajudou-nos com valores, ajudou-nos com seja o que fosse, mobília para a casa, perguntou-nos, olha, querem que eu deixe isto, vejam lá, não sei o quê, também muito, muito prestável. Mas é sempre estressante, não é? Ficar naquela incerteza, oh meu Deus, tem casa, não tem casa, esta pessoa não responde, depois os valores, que eram nós, quer dizer, nós ajudávamos os nossos pais em casa, mas nós não sabemos o que é pagar contas. E depois o não ter emprego, é tudo assim acumulado, não é? Tudo junto ao mesmo tempo no início de vida, não é? Tudo juntamente noutro país, e depois eram os pais preocupados, né? Que nós entendemos que eles estivessem preocupados, como é que vocês vão fazer? Então, e já têm emprego, ou já têm isto, e já têm isto. E nós tipo, não, ainda não temos nada. Temos a fé em Deus. Exato, temos um ao outro e muito amor. Um amor e uma cabana, quase. Faltava a cabana, mas era quase. E em relação às escolhas, depois só podes dizer o que é que tu achaste. Em relação às escolhas, eu tirei no college, depois podes escolher uma área mais específica. Eu escolhi o louvor. E então durante o ano tivemos várias coisas. Tivemos, sei lá, como preparar uma setlist, como fazer a reunião, como escrever uma música também? Sim, escrever uma música, preparar um set louvor. Prático. Sim, coisas práticas também, coisas práticas, que eu gostei muito porque eu sei que isso é uma coisa que Deus tem para mim, que é uma coisa que eu faço já desde antes de me ir embora. Eu costumo liderar o louvor, ou costumava liderar o louvor, na ICMAV, também cheguei a cantar algumas vezes lá na Life Church, mas eu sei que isso é uma coisa que Deus me usa para Ele falar à sua igreja. Eu sei disso, eu sei que é uma... como é que se diz? O que é que queres dizer? Sim, é uma benção que Deus me deu, eu acho. Nesta fase da minha vida, eu acho que é isso que eu devia estar a fazer na igreja. Eu acho que foi bastante interessante. Já houve muitas mudanças na nossa vida e foi o Israel e a Ivone que nos acolheram quando chegámos e eles tinham mudado como nós, assim, de um país para o outro, e eles abriram-nos a porta assim para outros tipos de amigos mais velhos e nós mesmos desde nós sempre tivemos amigos da nossa idade, mas sempre tivemos amigos fortes, muito mais velhos que nós, porque não sei porquê, mas tem sido assim ao longo do tempo, e lá foi importante para nós também ter chegado um bocadinho mais cedo e ter feito amizades com malta mais velha, que já era pais também e que já tinham filhos, mas que nos ajudaram e vimos a mão de Deus em tudo. Vimos a mão de Deus na casa que apareceu, e depois havia uma senhora que tratava de mobília e arranjou-nos cama, arranjou-nos uma data de coisas. Depois o meu trabalho, eu não tinha trabalho e de repente comecei um trabalho na segurança da igreja, que eles tinham, por exemplo, abrir e fechar a igreja e ver e coisas e estar lá, e que supostamente só davam a pessoas do segundo ano do college, e foi sempre Deus, bênção atrás de bênção. E entretanto tivemos a nossa casa número 7, que ainda me lembro, a nossa primeira casa alugada, mas a primeira casa que deu para acolher muita gente, e foi algo que a gente aprendeu com a Ivone e com o Israel, que eles sempre tiveram a casa cheia. Às vezes a gente chegava do college, queria estar sozinhos, e eles tinham malta para jantar. Convidavam-nos a mesma, a gente aproveitava, mas criou em nós algo que nós gostamos, de ter a mesa cheia, a mesa com malta e ter conversas importantes, ser intencional nessas conversas. E ao longo desse ano em Bradford foi o que nós fizemos. Eu lembro-me uma história gira, uma cena que os ingleses também são difíceis, vamos fazer um churrasco. E nós todos convencidos que íamos comer. Portugueses, não é? Cheguei lá, tinha um hambúrguer e uma salsicha. E eu pensava, isto é o quê, meu? Onde é que está a picanha? Onde é que está a costeleta?
Onde é que está? No meu amigo brasileiro que está onde é que está essa picanha aí? E eu, que isto é churrasco, isto aqui é sucou, meu. Foi Eles realmente, olha, boa vontade eles têm, estás a ver? Yeah, Só que depois é fixe. tipo aquelas coisinhas com os carvões lá Ai, dentro ai, descartáveis. Primeiro nem que aquilo coisa cai, nenhuma, primeiro que esquece. aquilo asse. Mas eu lembro que numa dessas noites Temos que ir fazer um introdução, workshop de churrasco a Bradford, próxima vez. eu lembro numa dessas noites de introdução, havia lá, por exemplo, uma rapariga que era bué, falava bué alto e que estava a chamar a atenção e lembro-me que a Mariana disse logo, eu não gosto dela. Ela é bem irritante e coisa. Mas, Não podes dizer isso calma, assim. calma. Mas pronto, não Ele está a dar o contexto. Não foste à bola com ela. Mas é interessante porque ela agora está a namorar e eles são um dos nossos melhores amigos em Inglaterra. E começou tudo tipo, ela não é tipo, Pois, não. olha, eu não lhe não. achava graça nenhuma e calhou exatamente na minha área de servir. Todos os dias estávamos juntas. Mas foi giro que... A forma como Deus trabalha, não é? E agora são mesmo. E vão casar o próximo ano e a Mariana vai ter a oportunidade de ser dama de honra dela e tudo. Então começou, mas também porque fomos intencionais em recebê-los em casa e tivemos conversas onde rimos, chorámos. Mas que o Israel e a Ivone foram importantes no início do nosso casamento, deles como amigos, e foi um ano difícil, o primeiro ano porque foi um ano de muito trabalho. Eu trabalhava às noites, e quando não trabalhava, a Mariana na área de serviço da igreja, ela estava com eventos, então foi, em termos de casamento, não nos vimos muito, mas para mim foi um ano em que Deus trabalhou o meu carácter, e ainda continua a trabalhar, mas foi um ano de construir mesmo carácter e mudar o mindset de, ok, agora vamos lá começar de novo, ninguém te conhece, tu se calhar nem como estavas a fazer tudo e mais alguma coisa, estavas a tocar no palco, etc, e a primeira conferência que nós temos lá, eu pensava que ia tocar e sou apanhado no parque de estacionamento a estacionar carros. E a cair, e estava a liderar a equipa, mas a cair uma chuva como não cai aqui em Portugal, e tinha uma equipa miserável porque não eram só um ou dois, graças a Deus por esses dois, mas eu pensar, eu tenho vindo para o college e é bem isto. E foi desde aí que percebi que Deus queria construir o meu carácter e construir o meu interior. Tipo, não, vamos perceber o que é realmente importante. E foi bom porque eu escolhi também a parte pastoral, a área pastoral, onde tivemos várias pessoas a ensinar sobre, por exemplo, como interagir com uma pessoa que perdeu alguém, como lidar com o luto, como lidar com diversas pessoas na tua comunidade, enquanto igreja, sejas pastor, líder ou voluntário. Foi bastante interessante porque vim a aprender coisas que já sabia, mas de uma forma diferente, que me ajudou a ter um shift no meu mindset de que nem tudo é como tu pensas. E o facto de estar a construir carácter e Deus estar-me a construir o meu carácter nessa altura e ouvir este tipo de ensinos e este tipo de palestras, ou como queremos chamar, de aulas, foi bastante interessante. Acho que edificou bastante e ajuda-me agora a perceber as pessoas de uma forma diferente. E foi um ano, acho que foi um ano difícil, solitário, não muito, mas solitário, porque a gente estava num país novo, com uma pessoa nova, a viver com uma pessoa nova e numa língua nova, numa comunidade nova, numa cultura nova, tudo novo. A malta que nos conhece às vezes chama-nos malucos, mas pronto, isso faz parte da jornada. Mas foi interessante e eu lembro-me de uma vez eu estar a falar com uma pessoa que trabalha lá e estávamos a falar porque já quase para o final do ano eu a dizer, fogo, Deus tem sido tão bom porque Ele dá-me aquilo que eu preciso. Nós precisávamos de 1000 libras no mês, eu tinha trabalho para essas 1000 libras. A Mariana acabou por não trabalhar tanto porque ela começou num infantário e depois eles tiveram de dispensar malta, mas eu tive a oportunidade de sustentar a minha família. Ela trabalhava, mas menos que eu, então, e nessa conversa com essa pessoa eu dizia, fogo, é brutal ver como Deus dá-me aquilo que eu preciso. Precisas de 800, está aqui 800, 1000, está aqui 1000, precisas disto, está aqui isto. Mas o que me ficou na cabeça foi o que ele disse, não, Deus dá-te aquilo que precisas, mas Deus dá-te sempre mais do que aquilo que tu precisas. E foi este shift mindset também que eu tive, que me ajuda agora a viver
com às vezes, não diria dificuldades, mas sem saber daqui a 2 meses o que é que vai ser de mim, ou onde é que eu vou estar, ou como é que vai ser o meu emprego. E até me lembro, a gente acabou, ele orou por mim, e no dia seguinte vem-me com um voucher de 70 libras para um restaurante brutal em Leeds, de churrasco. Churrasco à séria. Era brasileiro a servir, Então, portanto aí a aí gente, tá. a picanha estava sempre no ponto. Mas foi brutal porque deu para perceber, deu para perceber ali e consegui mudar a forma como eu estava a ver de, ok, eu preciso disto, Deus dá-me sempre mais, e Deus dá-nos sempre mais do que aquilo que a gente precisa. E às vezes nós ficamos limitados porque preciso disto, ok, eu sei que Deus vai me dar isto. Não, eu sei que Deus vai me dar mais do que aquilo que eu preciso. E isso ajudou-nos no segundo ano também. Não sei se queres passar já para aí. Estão à vontade, vocês estão a contar a vossa história e acho que é importante porque, acima de tudo, aquilo que eu acho que é interessante é percebermos a jornada. Yeah. E muitas vezes dizem que é difícil o pessoal abdicar de tudo e eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas que, mesmo novas, têm-se dedicado a ir aprender, e vocês são um caso, já falaram do outro caso que é o Francisco e a Joana, e muitas vezes, porque esta geração isto, esta geração aquilo. Não, isso não é verdade. As pessoas continuam a querer lutar para conhecer mais Deus, para aprender, para serem melhores e saberem o porquê. Estavas a dizer, às vezes eu fazia as coisas e fazia de uma forma orgânica, porque está-nos no gene e até fazemos, mas porquê que nós fazemos aquilo? E colocar o conceito depois vai fazer toda a diferença na forma como nós vamos comunicar e fazer e servir e por aí afora. E acho que é importante que o pessoal tenha esta noção, e o motivo principal pelo qual vos convidei foi também esse, de que ainda hoje o Espírito de Deus se move na vida das pessoas, dos jovens, transforma a vida da malta de uma forma que nós ficamos, como é que estes putos, desculpem a expressão, de 19 anos vão se casar e vão lá para Brera de fora de estudar e o caneco, e ainda hoje pergunto ao Ruben, mas tu casaste com 19 anos, não é? Tu és capaz, não sei o quê, mas estás bem na cabeça. A gente casou com 20, mas casou no civil com 19. Mas sim, mas pronto, a idade é como comigo, eu casei com 21, mas tu casaste com 21, ninguém casa com 21, pá. A minha geração ainda por cima é o pessoal que se junta, nem sequer se casa, vai e logo se vê. Então isto acho que é importante o pessoal conhecer e ter uma noção em primeira pessoa daquilo que é do que tem sido a vossa jornada, porque ela não acabou.